E aqui é o critério de resistência à flexão, né? Como nós já conhecemos aí. Então você vai pegar as dimensões lá, se a tensão máxima for maior do que a tensão suportada pelo material, você vai ter que rever lá as dimensões, né? A largura, ou módulo e recalcular os outros parâmetros, tá? Ou mudar a largura, né? Como nós fizemos, exatamente como nós fizemos em engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá? Então, lá tinha o φP, agora aqui nós temos o φR, tá? Então, φR, esse φR aqui é o fator de correção da hélice, tá certo? Para esse critério a flexão. Então, observem aí que nós temos dois diferentes, tá? Dois diferentes. Nós temos um para quando você estiver usando o critério pressão, tá? Pressão de desgaste, e o outro quando você estiver usando o critério de resistência à flexão, tá certo? Então, tá, PR. Então aqui nós temos os valores, ó. Se o beta for de 15 a 25, ele é 1,35. Se for de 25 a 45, ele é 1,36. Se for de 10 graus, ele é 1, e assim por diante. Então nós já temos aqui a tabelinha. Então observem essa diferença. Se você estiver calculando pressão, você vai usar essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui. Se você estiver calculando a resistência à flexão, você vai usar essa outra tabela aqui, tá certo? O E, né? O que é o E? O E é o chamado de fator de carga, tá certo? Fator de carga. Ele é na verdade, o E, ele é 1 sobre aquele fator AGMA lá, ó. Aquele fator AGMA que nós utilizamos lá na engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá? O beta é largura, né? Largura. O B, quer dizer, beta não. O MN é o módulo normal, né? Lembrando, aqui nós já estamos trabalhando com quem? Com o módulo normalizado, né? É aquele lá da DIN 780. O que é o fator de forma, aquele fator de forma que nós já vimos, tá? Como calcula e já vimos como interpola se tiver um valor ali, né? Entre um número definido de dente, tá certo? E o FT é igual à força tangencial. Esse fator de carga, ele também pode ser usado aqui, ó, para serviços pesados 0,8, para serviços normais 1 e para serviços leves 1,5, tá? Ou se você quiser mais precisão, você pode ir lá na tabela AGMA, tá certo? E pegar lá o valor e fazer 1 sobre φ e obter o E, tá? Aqui quando você estiver fazendo o exercício aqui, se você quiser usar esse aqui, para mim não tem problema não, tá certo? Para ficar mais rápido aí. Mas se você quiser também ir lá na tabela AGMA, também não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Lembrando que quando você estiver projetando lá na fábrica, o ideal é você usar a tabela, né? Que a tabela ela é bem específica, ela tem os detalhes bem específicos lá que você precisa para dimensionar perfeitamente o que você quiser, né? O que você quiser produzir. Então aqui, ó, o fator F, tá? Então, para o ângulo de pressão igual a 20, ele já está dimensionado aqui, tá certo? Então, por exemplo, se o peão ele for de aço e a coroa for de aço, esse fator F ele vai ser 1512. Se o peão for de aço e a coroa for de ferro fundido, ele vai ser 1234. Se o peão for de ferro fundido e a coroa também for de ferro fundido, ele vai ser 1069, tá certo? 1069. Então vamos lá. Quais são os pontos, né? Quais são os procedimentos? Então, você pode obter o fator F, tá? Por meio da tabela mostrada, tá certo? Então aí você vai ver o que, né? Você vai ver qual é o material,
depois vai na tabela, aquela tabelinha lá, depois acha o F. Então, primeira coisa, achar o F, tá? Então, eu vou deixar no material um slide igual aquele que eu deixei para engrenagens cilíndricas de dente reto, no qual tem todas as tabelas, já tem um sumáriozinho, tem um PDF, tem um sumário de todas as tabelas para você fazer com mais facilidade aí o exercício. Depois, calcularemos aí o torque do peão, lembrando, como que a gente calcula torque? Sempre levando em consideração potência e rotação. Potência e rotação, né? O professor aqui tá 30 mil, por quê? Porque ele já tá dando em Newton milímetro, tá? Newton milímetro, certo? Essa potência aqui, ela vai ter que ser dada em watts, né? E essa rotação em RPM. A relação de transmissão, Z2 que é a coroa, tem mais dentes, dividido pelo peão, né? Sempre maior. Então essa aqui você nunca deve esquecer disso, tá? Essa relação de transmissão. Até porque você vai, futuramente pode fazer aí algum concurso, né, na área de controle de automação e você vai ver que as questões de mecânica que pode cair várias questões de transmissão, de questões de mecânica, né, que tem a relação de transmissão, e se tu não soubesse essa regra básica, tu vai errar uma questão fácil. Depois aí o quarto passo, calcular a pressão admissível, né? De novo, nós temos aí o fator de durabilidade. Esse H aqui é o quê? São as horas que você quer que dure o seu equipamento. O NP é rotação, 10 a sexta, tirou aqui a raiz, né? Tira a raiz sexta depois, certo? E calcula o fator a pressão admissível, né? Esse HB aqui, ó, é a dureza. Nós já vimos também, nós temos lá a tabela, a dureza em Brinell. Se a dureza for dada em Rockwell, você vai usar aquela tabela de conversão para achar a dureza em Brinell, né? Depois nós pegamos o fator de correção da hélice para pressão. Lembra que eu expliquei para vocês? Tem dois, tem um para pressão, tá? E o outro para flexão. Então, é aquela primeira tabela, tá certo? Aquela primeira tabela. Aquela primeira tabela. Deixa eu só voltar aqui. Então, olha aí, ó. É essa daqui. Porque tem essa outra aqui quando eu tiver olhando o critério de resistência, você vai usar essa outra aqui, ó, tá? E para critério de pressão, você vai usar essa daqui. Então, só para não confundir um com o outro. Agora a gente vai obter o volume do peão. Vai usar aquela fórmula, né? Vai usar a fórmula que a gente viu lá. Aplicar todos os valores aí que já temos, né? Que é o I, o torque. Esse aqui, o fator. E a pressão admissível, certo? A pressão admissível. Vamos também, depois que a gente calcular esse volume do peão, a gente vai dizer que isso aqui é igual a X, né? E a gente vai também calcular o Y, lembrando quem que é o Y? É o B sobre DO, é a relação B sobre DO, né? Essa relação ela vai ser dada no problema, ou você vai utilizar aqueles parâmetros que nós já vimos, né? Se ela for biapoiada, certo? Se ela for biapoiada, o B sobre DO, ele tem que ser menor que 1,2, né? Se ela for em balancinho, ou em balanço, o B sobre DO ele tem que ser menor do que 0,75. Então não vai ser dado, né? Depois a gente calcula aí, ó, o diâmetro primitivo, raiz cúbica de x sobre y, tá? X sobre y. Aí com o diâmetro primitivo, a gente calcula o módulo frontal,
tá certo? Com o módulo frontal, a gente calcula o módulo normal, tá? Módulo normal. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na DIN 780 e vai obter o módulo normal normalizado. Aí a gente recalcula, aí como eu falei para vocês, né? Depois que eu obter esse aqui, ó, a gente volta ao processo novamente. A gente recalcula o módulo frontal, tá? Então recalcula o módulo frontal, ó, isso aqui já vai vir tudo com os dados da tabela da DIN 780, né? Que são o módulo da ferramenta que você vai utilizar para produzir a engrenagem, tá certo? Ou já tem os tamanhos de dentes que você vai conseguir encontrar engrenagem para vender facilmente. Recalcula aí o diâmetro primitivo, recalcula o diâmetro primitivo, tá certo? Então, recalcula o diâmetro primitivo, tá? Aí, calculamos novamente aí a largura da engrenagem, né? Então, nós calculamos a largura da engrenagem, fazendo essa equação que nós já sabemos aqui. Aí aqui a gente já tem aqui os dados para poder ter engrenagem, né? O que falta agora saber? Saber se o dente vai suportar a tensão no pé, se ele não vai quebrar, né? Então nós vamos ter que fazer a resistência à flexão no pé do dente, tá? Então observe aí agora. Primeira coisa que a gente faz, ó, é a força tangencial. Como calcula isso? 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro recalculado, tá? Diâmetro recalculado. Ou o torque dividido pelo raio primitivo, né? Então, o ideal é você usar já o recalculado. Certo? Porque essa já é a dimensão do dente que você quer na sua engrenagem. Então, primeira coisa aqui, ó, força tangencial, né? Depois, fator de forma aqui, tá certo? Aí agora tem um detalhe aqui nessa engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, tá? Que é diferente de dentes retos. O que é diferente? Lá você usava o número de dentes da engrenagem. Aqui você, para ir lá naquela tabela de fator de forma Q, você vai ter que usar o número de dentes imaginário, tá certo? Ou o número de dentes equivalentes, tá certo? Esse número de dentes ele vai ser igual ao número de dentes, aqui é o real, tá? É o real, dividido pelo cosseno da hélice ao cubo. Aí a partir disso a gente vai lá na tabela do fator de forma Q e vai obter o fator de forma Q. Depois a gente tem aí o fator de serviço, lembrando, você pode usar lá serviço pesado 0,8, serviço normais 1 e serviço leve 1,5 também, se você quiser fazer mais rapidamente. Que seria esse aqui, né? Ou você pode ir na tabela AGMA também e calcular ali precisamente. Aí a largura da engrenagem a gente já tem, né? Que a gente já calculou lá no primeiro. O módulo normalizado também a gente já tem, certo? O módulo normalizado a gente já tem, tá? Módulo normalizado a gente já tem. E a gente vai calcular a pressão aqui, ó. A gente tem a largura. E lembrando que esse aqui, ó, é aquela segunda tabelinha, tá? É aquela segunda tabela. Então, só voltar aqui. Então, observe novamente. Nós temos aqui essa tabela aqui, que é para o critério de pressão, desgaste. E temos essa outra aqui, ó, que é para o critério de resistência à flexão. Resistência à flexão, tá? Aí você vai aplicar, né? Se a tensão, se ela der menor ou igual à tensão do material, né? Aqui, ó. Tensão do material, tá ok. Você já acabou seu projeto já, tá certo, né? Só tem que ver
a relação B sobre DO tá tranquilo, né? Mas, se não deu, você vai ter que fazer o quê? Então, primeiro passo, ou muda esse aqui, né? Muda esse aqui para um valor que dê um número menor igual, certo? Muda esse aqui. Ou você muda o módulo normalizado e recalcula todo os dentes das engrenagens, tá? Então é o mesmo processo. Aqui é o mesmo processo do engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá? Aí depois que você mudou, se a gente mudar lá a largura do dente, a gente vai ter que fazer, vai ter que ver também se a relação B sobre DO ela é válida, né? Como que a gente vai ver isso? Usando aquela regrinha, essa regrinha básica aqui, ó. Nós temos aí algumas outras forças também que são interessantes, que é a força radial, tá certo? E a força axial, né? Então, como nós temos aí uma hélice inclinada, nós temos agora uma força radial e uma força axial, tá? Que pode ser calculada dessa forma. Então tá aí, ó. Observe aí que nós temos aí uma força tangencial, tá? Mas devido ao ângulo de inclinação dos dentes, nós teremos também uma força ali axial, né? E também teremos a força radial. Então a presença aqui, o que chegou de novo aqui? É a força axial. Então tá aí, se vocês puderem observar, né? Então em relação à força normal aí, né? O ângulo normal, tá certo? O ângulo da hélice, tá? Essa força aqui é a força resultante, então força axial, força tangencial, tá certo? Então observe essa única diferença. Isso daqui acontece por quê? Devido à inclinação da reta, né? Então na outra não tínhamos essa força axial aí. Não tínhamos, só tínhamos a força radial e a força tangencial.